galera, estamos aqui em mais um episódio do A Embaixadora. E hoje a nossa convidada, eu falei assim, você sabe que quase nunca pego um caderninho, né? Que eu sou dessas que eu gosto de ver as entrevistas. Eu falo que aqui a gente traz amigas, personagens, enfim, mas com o ser humano para conversar com a gente. E está sendo gravado, e aí vocês estão aí acompanhando a nossa conversa. Então eu não gosto muito de papeizinhos aqui, roteiros, mas a nossa convidada de hoje tem um currículo tão grande que eu falei, eu não quero esquecer de nada, porque né, merece. Então aqui, ó, atriz, empresária, fundadora e CEO da Vinci Society. A hora que eu vi esse Society, eu falei, é futebol, que a pessoa só pensa... Marketing, brand, diretora, sócia, formada em marketing, especializações em instituições como Harvard. Eu não sei nem como falar, não tenho nem roupa para falar Harvard. Mas, enfim, o que eu gosto, sim, é que aqui nos dá a possibilidade de todo esse currículo e toda essa formação espetacular, a gente conhecer o ser humano, quem é a grande, a maravilhosa, que a gente tanto admira e nos ensina tanto sobre vários assuntos, não só na parte, né, corporativa, mas também, né, de como levar a vida. Então, vamos conversar com essa maravilhosa Thay Dantas! Que isso, que essa honra, hora que honra. Lindona, muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigada. Muito obrigada a você. Guardar um espaço aqui, porque a gente sabe que a vida de vocês, que tem tantas coisas o que fazer, e tantas profissões, ainda mais trabalhando, né, essa coisa da internet, e muitas palestras e cursos, assim, o tempo não existe. Então, eu falei, quando você falou, posso, vamos lá e tal, eu falei, pô, muito obrigada, porque eu sei que você separou um minutinho aqui, um espaço para estar com a gente e conversar. Então, muitíssimo obrigada e seja bem-vinda aqui, ó, a Micassa é sucaça. Para mim é uma honra, eu estava falando ali até para o pessoal, quando eu era mais nova, eu super ficava pensando assim, caraca, como é que ela consegue fazer tanta embaixadinha? Eu jogava futebol, mas as embaixadinhas não saíam, então eu falava assim, cara, essa mulher é poderosa mesmo, porque o negócio que ela faz aqui até hoje eu não conseguiria. Não, eu vou te dar umas diquinhas que você vai ver que é moleza. Não, mas você é do futebol, tem umas duas diquinhas assim que eu falo assim, ó, bola pra dentro, não levanta tanta perna, porque tudo é treino, né? A gente fala assim, você consegue ali, não consigo agora, repete de novo, e uma hora você vai conseguir. Então eu falo que é repetição. Mas com alguma diquinha assim, ó, tenta que a bola esteja... te ajuda, né? Te facilita. Mas muitíssimo obrigada, viu? O que eu queria saber logo de cara, assim, você, né, além de toda essa parte da profissão, você também é uma pessoa apaixonada por esporte. Sou. Qual é o esporte preferido? Olha, eu gosto muito de surfar, eu amo Maravilhosa. surfar, gosto demais. Tem meu respeito às mulheres que surfam, porque assim, é um esporte difícil. É um esporte difícil, mas é um esporte que, bom, eu acho que é o esporte que mais me conecta com Deus também, Sim, sabe? perfeito. Você tá ali em comunhão com o mar, sentindo que você é parte daquele lugar. Eu acho incrível, o sol batendo no corpo. A gente lembra que a gente não é cinza de ficar no escritório. Então é um esporte que eu gosto muito. E quando eu era mais nova, eu praticava muito, hoje eu não pratico, porque eu tenho um problema no coração, mas eu praticava muito futebol e beach soccer. Era o que eu mais gostava, adoro estar na praia, adoro estar na casa, areia. né? Tô em casa, que tô fazendo carinho na bola aqui, me lembrando dos velhos tempos. Ah, eu falo isso, eu sempre falo nas reportagens, né, até aqui, que a bola segue sendo o meu brinquedo preferido. Que demais. Assim, e quem me conhece um pouquinho aqui, né, nos bastidores, sabe que a bola e eu, a gente é uma só. Entendeu? Você falou que você começou... Posso fazer perguntas? Fica à vontade, estamos aqui, ó, tô aqui. Que chique eu vou ser entrevistada. Não, Eu mas aqui é uma adoro conversa fazer- entre amigas. Ótimo. É porque eu fico pensando, quando eu gostava de jogar futebol, e eu era mais novinha, eu era uma das poucas meninas que jogava futebol. Sim. Então eu jogava sempre com os meninos. Até no condomínio, que tinha todo mundo. E a minha mãe, assim, na época ela não gostava que eu jogasse futebol. Quando foi o beach soccer, que aí todas minhas amigas quiseram também, porque tinha uma coisa que deixava a coxa definida na época, aí rolou melhor. Mas quando eu era criança, a galera não gostava que eu jogasse futebol. Como que foi pra você? Nossa, a minha mãe também, assim... Na verdade, meus irmãos me levavam para jogar. Então, ela ficava mais tranquila porque meus irmãos estavam me cuidando. Mas ela tinha muito mais medo do preconceito que eu ia sofrer. E, assim, tinha realmente no colégio, não tinha muitas amigas. Porque eu era meio a ovelha negra, sabe? Eu, assim, as meninas
as mães, os pais das meninas achavam que eu não era uma boa influência. Então, até eu tenho agora momento psicólogo, na terapia, momento terapia. Para mim, a palavra influência, quando o pessoal, influencer, eu sempre associo a coisa de má influência. E essa má influência, porque eu era uma má influência na versão, né, na visão de outros pais, né, da Por família, jogar futebol. por jogar futebol e poder ser masculinizada. Porque antigamente o esporte, somente esses esportes mais considerados, né, masculino, de universo masculino, sempre foram ligados diretamente à sexualidade. Sempre. E aí eu era má influência, então eu não tinha amigas assim. Meus irmãos me levavam, mas quando eles não estavam, eu tinha que. O pessoal, por que você faz embaixadinha, Milene? Porque não me deixavam brincar com os meninos, assim, muitas vezes. Então a forma de eu brincar com a bola sozinha era fazer embaixadinha. Então, brincar sozinha, bola pro Caraca, alto. que demais. E aí eu fui ficando especialista. Ver quantas vezes me deixaram de fora da peladinha com os amigos, né? Para eu me tornar especialista com as embaixadinhas. Mas eu tenho esse preconceito Da influência por esse sentido, né? já me vem me dá esse gatilho de que eu era uma má influência. Então, quando eu pensava assim, influencer, eu falei, não, gente, eu não sou influencer. Já me veio a criança milênio lá. Agora você é uma boa influência. Não, eu falo assim, eu posso ser uma inspiração, mas pode trocar essa palavra influência por inspiração, porque mais ou menos é a mesma coisa, porque parece que influência eu estou ditando o que a outra pessoa tem que fazer. Sim. E você ser inspiração, eu estou inspirando, ela pode... Fazer o que ela quiser com isso. Isso, com essa informação que eu estou dando. Faz todo sentido. Faz? Todo sentido. E... E esse ponto que você falou, né? Eu tinha isso também. Olha só um fato muito curioso sobre o futebol que aconteceu comigo. Eu gostava muito de jogar, não era comum meninas jogarem. Sim. E na escola, eu estudei numa escola lá em Vitória, que era uma escola muito conservadora, assim, muito do papel feminino, da aula de etiqueta e tal. Caramba! E a gente tinha, no horário do recreio, a bola para jogar os esportes. Nunca tinha acontecido de uma mulher querer jogar futebol. E eu convenci todas as minhas amigas da escola a jogarem bola comigo. Só que como nunca tinha acontecido, não tinha uma regra. Aí deram uma bola de futebol pra gente. E aquilo virou todo recreio, um monte de meninas jogando futebol. Aí, de repente, a dona da escola viu aquilo. Ela fez assim, ó. Oh, o que tá acontecendo aqui? Eu lembro que eu fiquei chocada, assim. Por quê e tal? E na época eu era super flamenguista e eu era fã do Romário. Então eu ia com a camiseta do Flamengo por baixo para fazer gol e levantar, porque tinha aquela moda, né, dos jogadores levantarem. Então eu ia jogar, falava Romário, não sei o quê. Aí ela, mas o que está acontecendo, não sei o quê. E aí criou uma regra, uma lei na escola, que eu não sei se tem até hoje, mas até o momento que eu saí, isso eu tinha tipo 10 anos, mas até o momento que eu saí da escola com 17, que mulheres não podiam jogar futebol. Sério? Que era um esporte de homem, que a gente poderia jogar vôlei e handebol. Coisas com a mão. E com o pé não? Nada Caraca. com o pé. Nada que fosse Isso com o há pé. pouco tempo. Há pouquíssimo tempo atrás. Então aí você vê, né? Tipo, realmente era um esporte que tinha esse estigma muito grande. Não, a gente teve isso por lei, né? Era uma lei constitucional que a mulher não podia jogar futebol. Ela foi derrubada, glória a Deus, no ano que eu nasci, em 79, que eu falei que senão a minha mãe ia me buscar todo dia na cadeia. Que loucura, não sabia disso não. Mas era uma lei que a mulher, o corpo da mulher não foi feita para o futebol. É isso que falava na escola. Que se bater no seu peito. E assim, quadril, a mulher podia ficar estéril. Olha a mentalidade, Nada a ver, gente. né? Só que aí em 79 foi derrubada essa lei. Por isso que a gente fala que tem esse gap, né? Esse momento do futebol feminino que não pôde seguir crescendo, porque foi proibido por uma lei que você ia ser presa. As pessoas fossem vistas uma mulher jogando futebol, que loucura. Ela era presa. Que loucura. Você imagina, ainda bem que sorte a sua, hein, mãe? Porque senão ela ia ter que me buscar todo dia. Milene foi vista jogando futebol na pracinha. Mas a gente fala sobre isso muito, assim. E uma coisa só é proibida quando existe. Então, o futebol, quando fala do futebol feminino e tal, existe desde sempre, desde os que os homens jogavam lá nas fábricas, desde 1920. Tem registros, tem a Aira, que é uma historiadora do futebol feminino, existem registros assim, de 1915.
Que demais. Meninas jogando bola. E Que depois demais. houve a proibição, parou. E agora não, né? Desde 79 voltou. Mas ficou quase 40 anos Que loucura. em proibição. Você imagina isso, gente, nos dias de hoje? Não, sentido zero. Depois eu vou querer até entender isso. Por que que chegaram a essa conclusão de que não poderia mulher? Porque o corpo feminino não foi feito para o esporte. Não Aliás, foi feito pro esporte. não foi feito para o esporte, gente. A gente foi feita para parir. É. Só, entendeu? Aí a gente, como a gente é multifunções, a gente gosta disso de tudo, né? A mulher quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente continua tendo filho e Continua jogando parindo futebol. e jogando futebol. Aí tá tudo certo. Surfando também. Surfando. Ô, Thaís, essa sua ligação com o esporte, assim, eu sei, né, eu falo que a gente fala sobre a formação e tudo, mas a gente sempre prega aqui o quanto o esporte educa. Muito, muito. O esporte te dá valores que depois você consegue levar isso para todas as áreas da tua vida, seja ela qual for que você escolha, né, se profissionalizar. Você sentiu isso, que o que você teve de base no esporte, essa sua paixão pelo esporte desde sempre, quando você foi fazendo as suas formações, ele te levava esses valores, eu acho, né? Total. Acho que o esporte, bom, no meu caso principalmente, ele teve uma capacidade muito grande de me deixar humilde, assim. Por quê? Então, como eu jogava muito com meninos, e pela minha condição também, eu nunca fui habilidosa em correr, né? Eu era muito boa em chutar pro gol. Então, duas coisas eu pensava. Quem é a pessoa que eu posso escolher pro meu time que vai Correr por mim. correr por mim? Exato. E a pessoa que vai ser boa para tocar, para eu fazer o gol, que é o que eu sei fazer. E eu não querer, eu entender que eu não seria possível de eu ser a pessoa que corria. E muitas vezes, às vezes, tipo, as pessoas queriam, não, corre, corre. Eu falo, cara, quero muito, mas eu não consigo. E aí, assim, eu saber os meus limites veio muito do esporte e eu saber que eu preciso de pessoas que me complementem, que eu não sou boa em tudo. Então, eu ter um parceiro que toca bem a bola para mim, eu ter um parceiro que corre para eu conseguir fazer o gol, que é o objetivo final, Sim. era fundamental, porque sem eles, o gol que eu sabia fazer era inútil. Sim. Ele nunca aconteceria. Então, acho que ele trouxe muito essa visão de equipe, de eu entender a complementariedade das pessoas, de eu respeitar que a pessoa pode, às vezes um cara que não faz o gol, para o meu time ele vai ser muito melhor do que o que faz, porque eu já tenho essa habilidade, Sim. mas eu não tenho a outra. Então ele tem que ser tão valorizado, na minha visão, quanto o que faz o gol. Acho que essa visão das coisas se amarrando uma na outra, o esporte traz muito. E o respeito aos seus limites e o desafio aos limites. Você entender Sim. que, beleza, eu respeito o meu limite, mas eu entendo que esse limite que eu tenho hoje, amanhã pode ser que eu não tenha ele, que ele seja diferente do que ele é agora. E aí eu posso fazer coisas comigo, com o meu corpo, com a minha vida, para eu ampliar os meus Sim. limites. Então me dá sempre a visão de que, beleza, eu tenho um limite agora, isso não significa que serei sempre limitada nesse sentido. Então acho que ele traz muitas coisas que me moldaram muito como pessoa. Por exemplo, eu sou competitiva por natureza. Então eu quis estudar nas melhores escolas do mundo. Pô, para eu estudar nas melhores escolas do mundo, eu vou ter que ir superando meus limites todos os dias. Então esse limite que eu tive hoje, amanhã eu tenho que ter eu tenho que melhorar esse limite, porque senão eu não vou passar nessa prova. Então eu tenho que ir aumentando o meu limite. E aí eu sempre fazia o vínculo Sim. com a ideia do esporte. Caramba, que maneiro. Tá vendo, galera? Eu falo assim, que a gente linka, faz muito essa associação de esporte e performance. Não só o esporte como educação. Uhum. E eu falo sempre que o esporte salva vidas, Total. assim, desde pessoas, né, carentes, que naquele momento tá ali fora de um ambiente que pode, né, não ser saudável, porque ela tá lá em contato com coisas erradas. Uhum. O esporte tira ela disso. Mas ao mesmo tempo você aprender valores que depois você acaba levando para a tua vida. E Sim. aí você acaba sendo instrumento de inspiração para outra pessoa que tá, pô, aquela ali não vive num lugar ruim, com uma família desestruturada, mas venceu porque dentro do esporte aprendeu ou começou a se envolver com outras pessoas que tinham aquele mesmo pensamento. Então eu sempre falo sobre a importância da educação dentro do esporte. Você colocasse, meu filho não é habilidoso, não importa. A gente não Sim. está falando sobre performance. Sim. A gente está falando sobre educar baixo valores, que hoje
eu acho que está cada vez mais difícil. Total. Eu até brinco com algumas amigas que se eu não tivesse tido filho mais jovem, eu tivesse que escolher agora, que eu já estou mais velha, né, gente? 46 e tal, mas se bem hoje a medicina, você pode ter filho a hora que você É quiser. verdade. Mas eu teria mais consciência do que é o mundo hoje para se criar um filho. Então eu fico, assim, ainda bem que eu tive com 21. Então foi assim, não aconteceu. Não teve uma Eu reflexão fui tão vivendo, profunda. não teve uma reflexão tão fácil. Se você hoje pensa, eu não sei no mundo de hoje como seria. Quando você entendeu que você gostaria de ser a profissão que você tem, de você estudar, de você ver que você. A sua profissão foi escolhida em que momento da tua vida? Eu acho que, assim, eu escolhi menos a minha profissão em si e mais as coisas que eu queria conquistar. Eu estava até conversando isso com você, né? Porque eu acho que uma coisa muito bonita no atleta é que é uma profissão que ela permeia toda a vida da pessoa. Sim. Então ela dá um norte de vida muito completo sobre alimentação, sobre hábitos de sono, sobre pessoas com as quais você pode se relacionar. Então você tem uma orientação, quando você define uma profissão como a de um atleta, muito ampla. Eu fiz o caminho contrário. Como as profissões em geral, elas não te dão essa coisa ampla, Sim. eu fui entendendo quais eram as coisas que eu queria experimentar na minha vida e produzir na minha vida e quais as profissões que mais me permitiriam expor esses talentos. E aí eu fui testando, por isso que você falou várias coisas, né? Então eu comecei testando muito. Eu imaginava que eu seria uma escritora, porque eu me interessava muito por aprender, sempre me interessei, e eu me interessava muito por ouvir as pessoas, eu gostava de histórias. Aí eu entendia que, bom, eu posso misturar todos esses conhecimentos que eu gosto de ter e aí contar coisas e ensinar coisas a partir disso. Então, o primeiro pensamento foi esse. Aí, no caminho, eu fui empreender como uma agência de roteiro a princípio, que depois virou uma agência de marketing. Eu me apaixonei muito pelo universo do marketing, entendi que ali eu conseguia também trabalhar com diversos negócios e utilizar tanto a criatividade, quanto o pensamento analítico, quanto a liderança, quanto a junção de um time para produzir coisas muito legais. E aí foi quando eu comecei a me encontrar com mais clareza de, bom, quero trabalhar com marketing e quero, através do marketing, gerar resultado financeiro, mas também gerar impacto cultural. Sim. Poxa, quem no mundo tem mais habilidade de transformar as coisas do que uma empresa, do que uma marca? Sim. Ela comunica com todas as pessoas, ela consegue se comunicar com um grande grupo de pessoas, ela emprega centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas. Então, se a gente consegue fazer com que esse negócio gere muito resultado financeiro e, ao mesmo tempo, ele deixe o mundo um pouco melhor, poxa, eu vou estar conseguindo usar ao máximo as minhas habilidades. Então, foi por aí que eu defini a minha profissão. Foi ao longo do caminho. E atriz? Atriz, passei pelo momento atriz. Durante a minha faculdade, que eu queria ser roteirista, eu fiz uma faculdade de artes cênicas com ênfase em roteiro e dramaturgia. E aí surgiu a oportunidade de atuar. E eu falei, puxa, muito legal. Até porque se eu quero ser roteirista, eu preciso entender o que é ser um Boa. personagem. Uhum. Então eu vivi esse momento atriz, fiz alguns filmes, fiz seriado na TV, fiz peça de teatro, mas eu considero que eu sou uma pessoa muito introvertida para ser uma atriz. Introvertida e tímida, então assim, puxa, eu fico imaginando, né, você, o seu filho, o Ronaldo, são pessoas muito públicas e o quanto isso para mim seria altamente desafiador eu conseguir ser conhecida por um grande número de pessoas em qualquer lugar. Então isso sempre me incomodava no sentido de, cara, eu não sei lidar muito bem, eu tenho uma certa timidez aqui muito grande. Então era algo que me incomodava mais. Já escrever, que eu precisava ali no meu cantinho, na minha caverninha, escrevendo. Mas me você sabe parecia que melhor. você é reconhecida geral, né? Alguém te disse isso? Falam isso, mas eu prefiro não pensar nesse assunto. Não sei se sou eu, aquela amiga que vai ter que te dar esse toque. Mas você é muito conhecida, é geral. Mas aí fica mais no meio empresarial, eu acho. Não é tipo alguém que vai num bar e as pessoas querem tirar foto. Essa parada da paixão. Sabe, de você. E isso é um ponto que você falou que eu acho que faz muito sentido, né? Assim, uma pessoa que você não conhece, às vezes as pessoas têm uma visão de idolatria com aquela Sim, pessoa. sim. Eu acho isso, eu ia ficar muito assustada comigo, porque eu sou uma pessoa cheia de problema, né? Cheia de defeitos. Somos. Exato.
E aí as pessoas projetam, às vezes, Sim. uma visão sobre você que é um pouco assustador você pensar que você ocupa um papel na vida de alguém que Uhum. você não conhece tão grandioso. Acho que isso me Eu incomodaria. acho que no começo te assusta, mas eu acho que eu falo que uma das grandes dificuldades nos dias de hoje, eu sempre boto os dias de hoje, porque a gente vive nessa era digital que ao mesmo tempo nos abriu caminhos inimagináveis, ela foi afastando um pouco a nossa humanidade. Total. E aí, eu falo nos tempos de hoje, assim, sempre me relacionando a isso, né? Sobre que antes era tudo mais fácil porque a gente tinha menos conhecimento. Então, eu falo, hoje, quando as pessoas falam sobre essa idolatria e tudo, eu acho que o maior desafio é você se manter você mesma. Uhum. Ser autêntico Sim, hoje virou algo muito difícil, mas ao mesmo tempo muito importante. Sabe aquela coisa que, às vezes acontecia o Ronald, sei lá, meu filho, né, pequenininho, ia na casa de alguém, daí uma amiga comia e tirava o prato da mesa e botava na pia. Eu falava, nossa, ele tirou o prato da mesa. Eu falei, é o mínimo que ele pode fazer. Como assim? Ah, mas que tem gente que faz para ele. Eu falei, não, isso é a visão que você tem dele. Não tem ninguém uhum, na minha casa que faça por ele, sou eu e ele, e a gente se ajuda, né? É normal. Só que já criavam uma uhum, expectativa de uma vida que eu tinha por ter sido casada, que não era a minha realidade. Só que você não se perder nisso é um desafio. Porque às vezes você está com preguiça de explicar. sim. E ao mesmo tempo você fala, pô, eu não vou deixar a pessoa pensar que eu sou assim, mas também imagina se ela pensa que sou eu que lavo a louça. E aí, se ela me encontrar as pessoas no mercado, nossa, você aqui, ninguém faz tua compra? E para mim é assim, não. Eu levanto e faço a compra normal, como todas as outras pessoas naturais do mundo. Aham, Mas essa expectativa que as pessoas te colocam nessa idolatria, você tem que ter muita base, base familiar, base de respeito, base de valores, para você não se perder nesse personagem que as pessoas te fazem. A atriz, eu acho que isso é sensacional, porque eu não seria capaz de estar fazendo um personagem. Eu participei, eu participei uma vez de eu não algumas lembro que você novelinhas. participou de novela. Mas assim, como eu É fui verdade. professora de futebol. Então, eu estava sendo eu ali, entendeu? Eu não mudei. Eu não sei se eu teria essa capacidade de interpretar outra pessoa, outro momento, outra. Porque a minha verdade é tão grande assim, eu acho que é um dom você sair de um personagem e voltar para sua realidade. Aí, Sim, empresta teu corpo para outro personagem, a tua alma, e você tem. Eu vejo que as atrizes elas fazem muitos estudos para saber sim, como é que funciona. sim. Eu vou agora interpretar uma pessoa que joga futebol. A pessoa pode nunca ter contato com o esporte, mas ela vai ali viver o É, futebol é, 24 horas é. para passar muito mais verdade nesse personagem. E eu acho que eu não seria essa. Então, eu falo que um dos desafios maiores dessa área, dessa era digital, é você continuar sendo autêntico. Sim, Mesmo que isso afete a perspectiva e a expectativa de alguém. Então é melhor, eu sou muito chata com essa coisa de número. É melhor você ter 5 seguidores que eles gostam de você, da tua personalidade, aquilo que você é, do que 25.000 que te transformaram numa pessoa na qual você não é, e você vai total, ter que se encaixar nisso total, para ter 25.000 pessoas te seguindo. total. E você sabe o que eu acho que é mais curioso quando a gente pensa nisso, e eu concordo muito com você, é que parece simples ser autêntico, mas uma coisa que eu acho que é muito desafiadora e a gente está o tempo todo ao longo Sim. da vida pensando é quem a gente é, É. né? Parece meio filosófico agora, Mas é mas verdade. é uma questão porque a gente muda muito, né? A gente é um pouco diferente, por exemplo, aqui com a pessoa que a gente ama, com um amigo de infância ou com alguém que você conheceu há pouco tempo, ou num ambiente que você se sente mais. Então, nós somos muitas coisas, mas a gente ter coragem de se olhar, de deixar a gente ser Sim. de fato verdadeiro, é muito desafiador, porque o mundo, desde antes da internet, agora com a internet ainda em mais larga escala, mas o mundo ele sempre foi trabalhando para que você fosse, e até a gente estava falando sobre os irmãos, o mais parecido com os outros. É. Para você Exato. não se destacar dos outros, para você ser ali alguém Pertencente. que pertence ao bando, É. né? Que é tipo assim, qual é o cavalo que está aqui nessa manada? Não sei, que são todos iguais.
Então a gente fica o tempo inteiro matando quem a gente é durante toda a vida, pra gente ser Pra se parecido com encaixar. todo mundo, com o nosso mundo, né? Com que as pessoas com quem a gente convive. E aí uma das coisas mais legais que eu acho que a gente pode fazer por nós é a gente se reconectar com quem a gente é, com as coisas que realmente fazem da gente a gente, sabe? Com as coisas que a gente pensa, que a gente gosta, com como a gente se sente. E por incrível que pareça, isso é muito difícil. É muito difícil. Falando parece muito fácil, Parece né? muito fácil, mas é assustador. Então, você ser super autêntica é uma baita de uma vitória. Porque, para a maior parte das pessoas, é hiper difícil. As pessoas estão o tempo todo aqui pensando, putz, mas o que ele ali está filmando a gente? Será que ele está pensando o que de mim, hein? Ela ali levantou o olho agora, olhou para minha cara. Será que ela pensou que eu sou uma pessoa chata, que eu fui deselegante? Que eu... A gente está o tempo todo... E assim, a maior parte das vezes as pessoas não estão pensando em nada sobre você, elas estão pensando nela, né? Então ela está ali pensando o que eu estou pensando dela. Enfim, mas é um baita desafio você ser É autêntico. que eu acho que como colocar isso numa balança entre hoje ganhar dinheiro, Uhum. se encaixando nesse quadradinho que as pessoas te colocaram, ou ser autêntico e, de repente, não ser bem sucedida no que é a visão de todo mundo. Quer ser bem sucedido? Para mim é uma pergunta tão complexa quanto quem é você. Total. Porque- E essa precisa responder, porque senão você vai fazer merda a vida inteira. Se você não souber o que é ser bem-sucedido pra você... Para mim é isso. Eu acho que eu sou muito bem sucedida. Eu tô aqui hoje, de pé descalço, falando contigo, a gente trocando experiência e tal. Galera vai estar assistindo. E esse é o meu mundo. Tem gente que acha bem sucedida ter uma mansão, 2 carros e viajar para o exterior. Tá tudo ok. Para mim é estar aqui, numa areia, conversando. E eu não estou pensando no amanhã. Isso é uma das coisas a melhorar. Tem uma porção, mas coisas a melhorar, pensar no amanhã. Porque até meu filho me dá bronca disso. Ele fala assim, mãe, você já se imaginou daqui 10 anos? Não, nem daqui 5, meu filho. Imagina 10. Mas tem que ter um planejamento. Então, eu escuto umas coisas do meu filho que eu falo, não, meu filho, olha só, sou eu tua mãe, tá? Não é você meu pai. De preocupação, porque tem que ter esse equilíbrio, tá? Assim, Sim. pô, ainda mais no mundo corporativo, Sim. você precisa ter estratégias, você precisa Precisa. ter planejamentos, coisas que a gente também tem no futebol, mas eu acho que é um tom mais leve. Você não está concorrendo com muita gente, e se você ganhar ou perder, seu salário está lá. É diferente de você concorrer, sei lá, uma agência e eu tenho uma marca, eu preciso ganhar a conta dela. São estratégias completamente diferentes. Sim. E onde você colocar isso na balança, ser autêntica ou ganhar dinheiro, sei lá. É porque eu acho que hoje, é o que você falou, eu acho que ser autêntico dá mais dinheiro. Desde que... Porque para mim, assim, eu até falo isso em alguns encontros que eu faço, as pessoas que a gente mais se encanta no mundo, as pessoas, até as pessoas famosas que você não conhece, mas que você se encanta, normalmente elas têm 3 características em comum. Características são essas. Elas são pessoas confiantes, elas são pessoas vulneráveis e elas são autoconscientes. Elas são confiantes e vulneráveis porque são autoconscientes. Então elas têm uma autoconsciência delas mesmas. A gente sabe que todos os seres humanos, todos eles, Jesus não, mas os seres humanos de carne e osso, somos imperfeitos. Então nós temos um conjunto de qualidades que podem ser desenvolvidas e transformadas ao longo do tempo, e nós temos defeitos, alguns que podem ser desenvolvidos e outros que são muito difíceis de a gente mudar. Infelizmente, tem alguns que nascem com a gente ali, que parecem quase que uma praga, assim, que é difícil. Você fala, puta, se eu pudesse, eu tirava esse negócio que eu não consigo. Então, ao você se conhecer, você tem clareza das suas forças, você tem clareza das suas fraquezas, então você confia em você em determinados pontos e você expressa a sua vulnerabilidade onde você sabe que você é falho. E eu acho que isso é o que move as relações humanas. Quando alguém é autoconsciente, eu dou esse exemplo, né? Se você conhece uma pessoa, por exemplo, você está trabalhando com uma pessoa e uma pessoa, ela é fofoqueira. Todo mundo já trabalhou com alguém fofoqueiro na vida. Então, você tem uma pessoa ali que é fofoqueira. Essa pessoa que é fofoqueira, ela pode ser que ela ache que ninguém sabe que ela é fofoqueira, que ela está escondendo muito bem esse defeito dela para ela se dar bem ali e tal. A verdade é que todo mundo sabe. As pessoas só não comentam com ela.
Sim. Agora, se ela tem uma consciência disso, isso é algo que ela tem consciência, que ela quer melhorar, que ela quer trazer isso para a luz dela, ela pode chegar no ambiente dela de trabalho, e eu sei que as pessoas acham que isso vai destruir, mas não vai, galera, ao contrário. Ela pode chegar no ambiente de trabalho dela, né, com delicadeza e falar assim, pô, Milena, imagina, chega assim, pô, eu quero te contar um negócio, a gente vai trabalhar junto agora, né, vamos ser colega de trabalho aqui, quero aprender com você, quero que você aprenda comigo, e eu tenho uma parada em mim que não é legal, e eu preciso que você saiba, porque aí você não me conta fofoca. Não me conte fofoca, Não porque sei eu guardar. sou fofoqueira. Eu vou falar pra todo mundo, infelizmente, é um negócio que é mal que eu. Você vai olhar pra essa pessoa, você vai rir, vai achar engraçado. Agora, se ela nunca te falar isso, você vai ficar sempre desconfiando dela com medo danado daquela pessoa. Então, quando a pessoa tem consciência dos seus defeitos, dos seus Sim. problemas, ela consegue ser alguém muito mais atraente para as pessoas. Porque aí ela me. A gente tem um exemplo hoje de um influenciador, por exemplo, que é o Felca. Não sei se você já ouviu falar. Sim. O Felca, ele é a representatividade do garoto que sofria bullying na escola, de um garoto que tem depressão assumidamente, que tem ansiedade, que tem questões com o corpo dele. Ele não fica ali fingindo que, puta, eu sou um cara muito feliz, confiante, eu sou esquisitão, mas eu pego todas as meninas, eu me dou Sim. bem com... Ele não faz isso. Ao contrário. Ao contrário, e a gente gosta dele por isso. É. Porque a gente sabe que a gente também tá com um monte de questão. Se e que... identifica, né? Exato. Então eu acho que a autenticidade, no fim do dia, é o que você falou. Se você se conhece, você é autêntico, a tendência é que as pessoas gostem mais de você. Óbvio, no trabalho, você vai buscar a excelência. Sim. Então você vai buscar todas as suas grandes qualidades e aquilo que a gente estava falando do futebol. Você vai trazer para o seu time as pessoas que te complementam. Então, no meu caso, eu não sei correr, eu preciso trazer alguém que corra muito bem. Eu preciso saber alguém que me toque a bola, porque eu sou boa de fazer gol. E aí eu vou me dedicar a fazer gol e eu vou trazer pessoas que eu vou dar luz, que eu vou dar riqueza junto comigo, que eu vou dar palco, que fazem aquilo que eu não faço bem. Caramba, é espetacular. É isso. Eu prezo muito assim, essa coisa de, eu vou ter que caminhar muito mais se eu continuar sendo essa pessoa que eu sou. Mas se eu, de repente, me moldar a outra pessoa que as pessoas acham que eu sou, o caminho é um pouquinho mais curto. Mas Aí eu ele é fico muito assim, mais triste, né? e assim, a custo do quê? Principalmente nessa área digital, porque é muito cíclico. Hoje em dia, uma pessoa que está aqui no auge e tal, uou, aparece outra. Aí essa daqui já deixou de ser o uou, aí vai ser a outra. E aí você fala, pô, mas a comparação. Eu tenho uma vida um pouco mais interessante, eu produzo aqui vários conteúdos, né? No meu caso, viu, gente? Que eu falo que eu e a internet, a gente tem uma relação assim, faz dias que não posta. Faz dias. Aí, de repente, eu posto 25 coisas no mesmo dia. Nossa, mas não tem que ser assim, porque a estratégia, eu falo, ai, caramba. Uma das coisas que até, né, cadê o Pablo? O Buiu fala muito para mim, precisa, me dá conta do seu Instagram, porque assim, eu coloco em ordem. Aí eu falo, não. O Instagram é uma ferramenta de trabalho, mas é meu, sabe? Eu tenho, mostra o meu dia a dia. Quando eu posto é porque eu quero postar. Se eu não posto é porque eu não fiz nada de interessante e eu não quero compartilhar, sei lá. Você esteve com o seu ídolo, tá com o Zico. Tô com o Zico. Não, mas você não postou nada. Foi porque eu vivi o Zico. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito importante. Então, e às vezes assim, as pessoas brigam comigo porque eu precisava ser mais estratégica, porque eu podia estar muito além do que. Aí a pergunta que eu me faço, mas Milene, você queria estar muito além? Esse que eu não. Mas você queria? A vida que. O que eu quero da vida? A gente estava conversando ali nos bastidores, assim, chega um momento que isso chama maturidade. Quando chega, né, umas artrose, uns climatérios, chega também uma maturidade, não é só a parte ruim. Mas a gente pensar, caraca, o que eu quero dessa vida ainda? O que eu ainda quero construir? O que eu quero causar nas pessoas? Porque quando eu partir, porque essa é a única certeza que temos nesse mundo, que a gente está aqui de passagem, o que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Né? Como eu quero estar viva dentro das pessoas, naquela que deixou de ser a pessoa que queria para se encaixar num sistema, ou vivi a minha verdade mesmo, com vários defeitos mesmo, tudo bem, eu errei, eu acertei, eu caí, eu levantei. Então, eu já fico me questionando nisso. Aí eu falo, podia estar mais longe? Podia, mas você quer? Não, não queria, tá ótimo assim. Mas podia ter feito diferente? Algumas vezes sim, né, porque a gente tem que ir evoluindo. Mas o meu pensamento é isso, principalmente, tá, que eu acho que
é o que você vive muito, assim, que você também deve ter uma questão muito, né, de Deus no teu coração, isso que te sustenta, quanto ao mundo corporativo. Porque é um mundo que eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem a troco de qualquer coisa Sim, para ser bem sucedida. sim, sim, Você e- sente isso no mundo corporativo? E você sim. acha que isso vem mudando ao longo dos anos? Por mais que essa ferramenta. Eu acho que vem mudando ao contrário, sabe? Eu acho que as pessoas estão mais dispostas a abrir mão delas pelo dinheiro. E isso é uma coisa que eu não faço de verdade, assim. Eu não estou disposta a abrir mão dos meus princípios e valores para eu ganhar mais, assim, não tô. Porque eu acredito que com os meus princípios e valores e a minha dedicação, meu trabalho, a minha conduta ética, eu vou chegar onde eu quero chegar. Às vezes eu não vou chegar onde outra pessoa quer chegar, mas aonde eu quero chegar, só se chega sendo ético. Só se chega honrando os seus princípios e valores. Qualquer coisa que eu tenha que fazer para chegar em algum lugar sem ética, esse não é o lugar que eu quero ir, sabe? Sim, Então eu acho que tem muita gente que aceita fazer coisas erradas, que aceita vender até coisas que não se sente confortável em sim, troca de um dinheiro que, para mim, não vale no fim do dia, sabe? sim, Então isso de Deus, por exemplo, poxa, eu vejo a minha vida como uma grande oportunidade. A gente está vivo é um milagre. sim. Olha a probabilidade da gente ter nascido. É muito baixa. E a gente está aqui, e a gente está vivo. Bem ou mal, a gente está vivo, e a gente está Saudável. bem, saudável, a gente está com várias oportunidades maiores do que muita gente. Uhum. E o que eu vou fazer com isso? Óbvio que eu quero fazer coisas que vão melhorar mais ainda a minha vida, mas desde que eu também esteja melhorando a vida De- dos outros. Se for para, porra, eu vou me dar muito bem, mas vou ter que ferrar uma galera, acabar com a vida. Que isso, não quero. Vender coisas, por exemplo, que hoje, vender coisas que eu sei que vão fazer pessoas ficarem mal emocionalmente, perderem coisas, ou enganar alguém, ou mentir, dizer que eu vou fazer um negócio, eu vou fazer outro. Cara, Sim, não vale, porque para mim é uma coisa que eu falo antes, quando eu era mais nova, eu pensava que o luxo, e a gente quando é jovenzinho, que a gente come todo dia em casa com o pai e com a mãe, a gente pensa, luxo é você poder comer qualquer dia em restaurante, é. que eu vou comer em todos os guias Michelin, é chegar em casa eu vou pedir iFood do melhor restaurante. Cara, eu vou pegar e vou ter um iate, um jato, mas o que é luxo para mim? Pô, luxo para mim é eu saber que eu tenho, e hoje eu tenho, os mesmos amigos desde de criança, que são pessoas que eu confio 100%. Luxo para mim é eu poder comer em casa, uma comidinha É. feita em casa, sabe? Real. Pô, luxo para mim é saber que eu tenho uma pessoa que eu posso ligar e ficar conversando. Pô, luxo para mim é saber que minha mãe tá viva e eu posso É. falar com ela todos os dias. E quantas pessoas não têm essa chance? E isso é muito importante. E óbvio, eu quero poder viajar, eu quero ter um carro legal, eu quero ter um bom plano de saúde, eu quero ser mãe, um grande objetivo meu, e quero dar uma boa Que vida para o meu maneira. filho. Sim. Mas eu acho que dá para fazer tudo isso e ser uma pessoa com um coração bom, que faz coisas boas e que no fim da vida vai falar assim, cara, eu tive essa oportunidade, obrigada a Deus, e eu consegui honrar com o que você disse que era o que era para eu fazer aqui. É que você falou uma frase que eu acho que a gente tinha que levar. A gente, quando você melhora a vida de alguém, e não estou falando financeiramente, que nem a pessoa sempre faz isso pensando em dinheiro, e não é isso. Às vezes a pessoa precisa de um ouvido. Você está lá do lado dela, escutando Total. o que ela tem a falar. Dá um abraço, dá um Uhum. sorriso para alguém que está ali, morador de rua. O meu namorado, né, você conhece ele, o André, ele fala que eu só não converso com poste, porque ele não responde. Que eu tô lá, eu falo, bom dia. Aí às vezes sai aquele sorrisão do morador de rua sem dente, bom dia. E para mim aquilo assim já me fez feliz. Quando a gente entender que quando a gente faz outra pessoa feliz, isso nos faz feliz também. A nossa felicidade está em também se doar. Né? Eu falo, Jesus veio o quê? Se doar. Ele não É, veio adorado. ele não queria que ninguém o servisse. Ele veio servir. Uhum. Então, quem sou eu na fila do pão achando que eu quero que ó, venham a mim? Sim, Então, e eu acho que muda esse o estilo, e principalmente dentro do trabalho, onde é um trabalho muito competitivo. Às vezes eu vou ver palestras assim, ou vou falar com alguém em mundo corporativo, e para mim é um desafio, porque eu fico pensando, Milene Domingues, olha o pensamento.
você é do esporte, do futebol, ainda um esporte improvável, né, naquela época para uma mulher. Muito. Aí eu vejo todos aqueles CEOs, que para CEO eu já falo, nossa senhora, CEO. E eu já me coloco numa distância muito grande entre esporte É e... só um cara que chega em casa, deita na cama e chora pra caramba, tá? No fim do dia ele é isso. Mas aí você vê ele assim, vestido, aquela galera, aí você fala, o que que eu tenho a oferecer a essas pessoas que estão ali me olhando? O que que eu posso falar de interessante para que ela pare para me ouvir? E aí vem essa coisa de você se sentir vulnerável, como assim, não é um ambiente, eu não estou dentro de um campo de futebol. Uhum. Mas ao mesmo tempo, aí já vem a outra pessoa, né? Que eu sou geminiana, gente. Os gêmeos tem várias pessoas dentro da cabeça dele, né? Sabe, Verdade. divertidamente, É uma multidão. tem uma multidão. Assim, se as pessoas estão aqui paradas te olhando, é porque alguma coisa elas viram em você para você comentar. Então, alguma coisa na tua vida chama a atenção dessas pessoas, senão elas não estariam aqui. Uhum. E aí vem a parada da autenticidade. Eu falei, pô, eu vou falar do que acontece com a minha vida e a gente vai trocar uma experiência. E eu até falo, se servir bem, se não servir, tá tudo bem também, ó, joga fora, vocês nunca estiveram aqui. E aí tem essa troca. Uhum. E aí eu descobri que o que eu gosto é esse contato humano. Eu não fui feita para uma profissão de estar num escritório ou numa profissão que eu tenho que tomar decisões assinando um papel. Uhum. Eu gosto do contato humano, eu quero estar com a galera, eu quero conversar com uma menina e ver qual é o sonho dela dentro do esporte, o que ela está passando, como é que a gente pode fazer ela se tornar uma atleta de futebol, ou conversar com uma mãe que tenha dificuldade, um filho, mãe solteira, né? Sei lá, e trocando experiências. Eu acho que isso é uma das coisas que deixa o meu coração feliz. Você sente nisso, mesmo num mundo tão corporativo, Total. numa posição onde as pessoas estão lá e falam assim, eu preciso extrair da Thay tudo que ela sabe, porque, pô, ela tem formação e ela já fez várias marcas se tornarem grandes marcas, e aí a pessoa está aqui assim, né? Tipo, do seu ladinho, só esperando, aí você fala, calma, você tem esse sentimento do que as pessoas esperam de você Sim. e o que você pode dar para elas, além da Thay CNPJ. Sim. E isso para mim é até um ponto, assim, que eu me cobro bastante nesse sentido de quando tem a expectativa, por exemplo, eu falo isso para o meu time, eu adoro dar a palestra, meu problema é quando vem as perguntas, e às vezes são perguntas, assim, muito... que vão determinar o rumo de uma empresa, e sem eu ter todos os contextos. Isso, eu sou uma pessoa muito responsável, então isso eu fico, cara, essa pessoa está com uma expectativa que eu não consigo alcançar, sabe? E eu preciso falar isso para ela, e eu falo, mas assim, com dor no coração, porque eu queria poder alcançar, mas eu não tenho. E um outro ponto do que você falou, disso, né, das pessoas, tem uma questão no mundo corporativo, que eu trabalhei muito tempo como executiva de empresas, e obviamente eu consegui ganhar muito bem, numa idade muito nova, e isso é uma raridade. E o ponto que sempre me incomodava nas empresas, e eu pensava, cara, mas será que quando eu tiver uma empresa, como é que vai ser? Será? Eu não queria que fosse assim, que é o seguinte, os donos, eles enriquecem muito, mas os colaboradores, às vezes excelentes que estão lá e que fazem muita coisa do negócio, dificilmente enriquecem. Pouquíssimos. E aí uma coisa que eu coloquei para minha empresa, inclusive a gente fala, a gente valoriza a riqueza, a gente tem um valor na cultura que é a grande riqueza, que eu quero ter o mínimo possível de pessoas dentro da empresa, não porque eu quero sobrecarregar a galera, mas que é porque eu quero que todo mundo que esteja na minha empresa, a empresa seja capaz de transformar a vida dela materialmente. Então, óbvio, eu quero ficar cada vez mais rica, mas todos que estão comigo, eu quero que eles possam ficar muito ricos. Por isso que eu quero que sejam pessoas boas, que gostem de estar lá, que estão se dedicando. E aí eu vou ter o mínimo possível, porque aí eu consigo, de fato, remunerar o máximo possível aquela pessoa, sabe? Sim. Então, a função de uma empresa, ela é majoritariamente, isso a gente, putz, eu estudei business a vida inteira, ela é majoritariamente deixar, no fim do dia, os acionistas ricos. Essa é a função. E eu quero que os acionistas fiquem ricos, mas eu quero muito que o meu time também fique rico. E eu quero que os meus clientes fiquem mais ricos. Então, assim, a ideia de... Eu vejo hoje que dá para ter muito propósito no meio corporativo quando você olha que você pode ser uma máquina de compartilhar riqueza. Caramba. E não uma máquina de você ficar rico e todo mundo tá... Distração. Exato. E esse é um grande
tesão que eu tenho hoje de empreender. Saber que eu estou construindo uma coisa que vai melhorar a minha vida, mas que vai melhorar a vida de muitas outras pessoas. E que isso é o mais legal que eu posso fazer. Caramba, é espetacular. E a tua empresa, quando você pensou em criar, foi, sei lá, para ter mais autonomia? Ou qual É. foi qual foi o ponto que você decidiu, pô, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e agora me sinto pronta em dar um passo, porque é diferente você ser dona do negócio. É bem diferente, é muito diferente, porque antes eu era CMO, diretora de marketing, de marca. Então, quais são os meus problemas? São os problemas de marketing e marca. Agora, eu sempre tive um pezinho no ownership ali, mas eles eram os meus problemas. Quando você tem uma empresa, todos os problemas são seus, teus. de qualquer área. Pode ter, até do tipo assim, putz, da limpeza do escritório, se ninguém fez, aconteceu, é você. Então, tem esse lugar. Mas por que eu quis empreender? Então, eu consegui, né, principalmente quando eu fui fazer o MBA na UCLA, eu já trabalhava com marketing há bastante tempo, eu consegui amarrar uma tese que eu via que não tinha ninguém executando de maneira metódica, assim. Algumas empresas estavam fazendo isso lá nos Estados Unidos, a Skins, da Kim Kardashian, a Gymshark, o Duolingo, mas aqui no Brasil não tinha ninguém fazendo isso, eu queria fazer, e aí eu estava no meio do MBA, na minha ideia inicial era trabalhar na Apple, ser executiva da Apple, era o meu grande sonho. Aconteceu a pandemia. Aí eu falei, cara, eu desenhei essa tese aqui eu acho que muda a forma como a gente pensa marketing. Eu vou ter que voltar para o Brasil, porque deram 3 meses e continuamos presos, não voltavam as aulas. Aí eu falei, vou procurar uma empresa no Brasil que esteja bem no começo e que eu possa implementar essa tese e ver se na prática ela se mostra de fato como eu acredito que ela vai se mostrar. E aí eu fui para o G4. E aí, quando eu entrei no G4, nem se chamava G4, chamava Gestão 4.0 Imersão e Mentoria, era um único curso, tinha 20 pessoas que trabalhavam ali, era uma empresa bem pequena. E eu falei, eu tenho interesse em trabalhar para vocês, eu me ofereci, eu tenho essa tese. A única coisa que eu quero é poder implementar essa tese. Vocês podem me pagar mal, porque eu sei que vocês são pequenos, não tem problema, mas eu quero implementar essa tese. Vocês topam? Topamos. Aí eu falei, vou ter autonomia? Vai. Deixaram fazer o que eu queria lá. E aí a gente conseguiu, assim, a empresa que no ano passado faturou em 5 anos de vida 317 milhões de reais. Caramba! Saiu, assim, 5 anos, um crescimento muito grande, muito baseado nessa tese. Pensa, 70% desse dinheiro, ele veio de canais que são orgânicos, são aqueles que a gente não precisa investir dinheiro, como anúncios, mídia paga e tal. Então, a gente conseguiu provar a tese, né? Trabalhamos a empresa e os 3 fundadores e tal. Aí depois eu falei, putz, muito legal, a tese fez sentido, tá rodando bem. Mas eu quero testar em outro universo, porque aqui é serviço, é educação. Eu quero trabalhar alguma empresa de produto. E aí eu fui para Boca Rosa, no momento que a Bianca estava saindo da Paiô, então ela estava deixando ali toda uma estrutura que servia a ela e ia começar do zero sozinha, 0, 0, 0. Falei, de novo, vou pegar um negócio do zero, vamos ver se dá certo. E aí a gente fez o lançamento, eu participei de todo o processo, fiquei 1 ano lá, então toda a organização, fizemos o lançamento e de novo a gente conseguiu fazer 5 vezes mais do que a Paiô fazia, com uma estrutura muito maior. Falei, pô, esse negócio realmente funciona. Então, agora eu quero ter uma empresa minha que eu possa fazer isso para minha empresa e para a empresa dos outros, só que em maior escala. E aí eu ter mais autonomia, eu ter mais liberdade criativa, eu poder montar meu time, eu poder resolver essas coisas, por exemplo, de ser uma empresa que gera riqueza para todo mundo. E aí foi daí que eu falei, pô, quero empreender, quero construir esse negócio, agora que eu validei em serviço, validei em indústria, vamos validar isso e entregar para outras pessoas no Brasil. Não, é sensacional. Quem vê um pouco da história, olha que é isso, eu não sou muito do mundo corporativo. A gente até precisa mudar essa cultura de esporte e empreendedorismo. Os dois têm que caminhar junto. E eu acho que essa nova geração, até das atletas, né, do futebol, elas têm um entendimento muito maior. A gente, atleta é atleta, e ainda tinha aquele estereótipo que atleta não estuda. Falavam que não era inteligente. Aí você fala, viu a entrevista do jogador X lá, não sei o quê, que falou, nós vai. Sempre foi associado pouco estudo, porque o atleta, né, não vai fazer uma formação, com essa coisa de você não empreender. E eu acho que os atletas de Ronaldo mesmo, gente. É um puta empreendedor, um baita empreendedor. Não, pode falar, que depende do horário, assim, é bom. É um baita empreendedor. E com conhecimento.
Com conhecimento. Ele não foi se aventurando, ele Sim. se capacitou para isso. Exatamente. E E eu se acho que associou a várias pessoas também que acho que foi aprendendo junto ali, né. alguém que corria por ele, ele Exato, também era como você, ele chutava bem, exato. né, corria pra caramba Não, ele também. corria muito. Quem chutava só bem era o Romário, por isso que eu gostava dele, ele não gostava de correr. Se caracterizava, né, você É, tinha essa empatia de de só se ser da banheira, identificar. banheirista. Tá ótimo, porque no final o que é o objetivo do futebol é o quê? É o gol. Como isso vai acontecer? Não importa quem correu, quem não correu, a bola entrou, fez o gol. Mas eu também tô lançando uma marca de biquíni, isso também Olha, que gente, tô aprendendo legal! várias coisas hoje aqui. Que demais! Mas para mim, eu sempre assim, a gente tem um time muito maneiro, e aí eu sou aquela que sempre tá assim: "Mas qual é o propósito?" "Não, vamos vender, vamos associar", eu falo: "Não, mas" e aí isso para mim é um desafio, porque também não é só de propósito que você paga a conta. Totalmente. A hora que Exatamente. chega lá a conta de Para viver o luz propósito, precisa ter dinheiro para pagar a conta. quando chega a conta de luz você fala: "Olha, eu tô aqui no meu propósito". Não adianta. Não, você vai estar lá, ter que pagar. Então, para mim, essa balança também eu tô tendo que aprender muito, mas ao mesmo tempo eu consigo, hoje em dia, ter uma visão diferente, porque a gente, eu não sei, né, a galera pode dizer aí, que a gente tem uma relação ruim com o dinheiro. Sim. Primeiro que a gente não se acha merecedor, quando às vezes as coisas estão dando certo, você fala: "Nossa, mas por que do nada, tal?". E eu acho que principalmente mulher, né. É, isso acontece, você sente assim na tua empresa, Total. você tem bastante mulheres trabalhando? Tem, E elas têm esse sentimento tem. de Eu tenho 3 sócios homens e agora uma sócia mulher, e eu falo para eles assim: "Mas vocês não estão achando muito estranho que tá dando tudo tão certo, que a gente tá crescendo tanto? Alguma não é estranho? Gente, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim, a gente tem que ficar de é, olho, porque não é possível isso". por quê? Pois é, né, por quê? Mas a nossa cabeça é assim, tipo: "Gente, mas eu não merecia tudo isso, por que que as pessoas", eu ficava, as pessoas me acham tão inteligente, mas gente, como assim? Mas por quê? Não, alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, Pode aguardar. vai Ó, vir algum problema, vai dar esse Mas problema. isso é uma cultura errada, né, Thay? A gente precisa Muito, mudar isso. muito. Você tá falando, né, essa vontade de ser mãe, eu acho que é uma dos nossos grandes propósitos de vida, né, as mães, os pais educarem os filhos a terem uma visão diferente, na qual a gente também foi criado assim, né, a sociedade nos deu esse direcionamento, mas que hoje a gente tem poder de escolha. Total. E que a coisa mais legal é quando a gente escuta, né, de fora assim, fala: "Nossa, seu filho é muito educado". Eu falo: "Nossa, eu me sinto aqui, ó, eu grande, bati pênalti na final do mundial". E ele é mesmo, eu já tive Obrigada, algumas interações lindona. com ele, ele é um amor, super Né, carinhoso, super querido. amém. Eu falei: "Isso é o mínimo que nós, né, podemos deixar, é filhos bem criados com valores", eu acho que isso. Mas a nossa cultura segue sendo uma cultura onde a mulher, não se acha capaz, É. principalmente num mundo onde tem dinheiro. Uhum. Existe alguma coisa que uma mulher que está assistindo agora o nosso bate-papo, uma mulher que está se sentindo assim: "Não sou capacitada a ganhar dinheiro porque, sei lá, eu sou uma dona de casa, eu trabalho aqui para tenho os 2 trabalhos, eu trabalho Em fora, casa e mas eu tenho fora. que ser uma ótima mãe, uma boa dona de casa de deixar tudo preparado". Como é que ela pode mudar esse sentimento de que ela é capaz sim, tá tudo bem ela não ser boa em tudo, né, ela pode às vezes pecar ali que ela não levou o filho para a escola, Uhum. não foi numa reunião. É, eu acho que justamente tá no cara, se você parar para pensar, eu até vi uma pesquisa recentemente, neurocientificamente, a mulher ela é muito mais preparada para lidar com o estresse, porque a gente foi, durante toda a história, sempre a pessoa que teve que negociar. Então, nos momentos de conflito, Sim. isso tornou a mulher muito mais capaz de lidar com o estresse. Embora as pessoas achem que não, que o homem aguenta a A pressão, mulher é aguenta louca. e que a mulher é doida, desequilibrada. Não é, a gente tem capacidade de lidar com a pressão muito mais fácil. E justamente essa capacidade que a gente tem, que eu acho que nós mulheres temos que explorar ao máximo, que é essa habilidade multitarefa, de ser Uhum. multitasking, que o homem não tem, que é você tem capacidade de conectar conhecimentos tão diversos e fazer coisas únicas com isso, que, que isso já te dá um merecimento muito grande, porque isso é uma característica de pessoas que são muito inteligentes. E por natureza, a mulher, ela é alguém
que consegue fazer isso porque a gente viveu aprendendo a fazer isso. E um outro ponto é todas as pessoas, né? Isso até na campanha da Boca Rosa foi um negócio que eu explorei muito, porque Sim. a sociedade, por mais que a gente evoluiu muito nesse sentido, ainda tem uma visão, sem querer, um pouco desatualizada da mulher. Vou te contar um caso que eu conto de vez em quando, que é o seguinte. Eu tinha ganhado um bom bônus no G4, a gente tinha batido todas as metas, eu fui para a Europa viajar e eu queria muito comprar, estava bem, uma bolsa de luxo para o trabalho. Aí na Europa é separado, tem as bolsas de luxo que são de mulher e as que são as lojas de luxo que são de mulher e as que são de homem, é separado uma da outra. Entrei nas de mulher, Gucci, Prada, Louis Vuitton, para achar uma bolsa de trabalho. E nenhuma delas tinha uma bolsa de trabalho, uma bolsa que coubesse no notebook. Eu pensei, poxa, como elas são marcas de luxo, elas devem fazer só bolsa para festa, para eventos assim e tal. Mas deixa eu entrar na de homem para ver se não tem algo parecido, porque vai ser maior, provavelmente, que caiba. Todas tinham bolsa de trabalho. Olha. Aí eu falei, gente, como assim? Todas tinham bolsa de trabalho. Eu pensei, porra, a galera ainda acha que a gente não trabalha. E a verdade é que, por exemplo, no Brasil hoje, a maior parte dos empresários, dos empreendedores são mulheres. Caramba. Existe mais empreendedora do que empreendedor. Quando o BO acontece, normalmente, infelizmente, no Brasil, ele cai para a mulher. É. Quem assume o BO é a mulher. Então você está muito pronto para construir uma empresa. Se você dá conta de criar um filho, minha filha, você dá conta de construir uma empresa, você dá conta de liderar um time, porque não deve ter nada, eu não sei, mas eu olho para minha mãe é uma mulher que eu falo assim, cara, essa mulher é incrível, porque ela é forte, ela é inteligente, mas ao mesmo tempo ela é vulnerável, ela me criou meus irmãos, tanto de coisa que ela faz, eu falo, cara, bota essa mulher para ser líder de uma empresa para você ver o que acontece. É isso. Com todo o respeito que eu tenho a homens, eu não sou aquela feminista e nada disso, mas às vezes eles não conseguem achar o copo d'água em casa. E isso acontece, não tem tipo, onde que está meu terno? Não sei. É, assim. Aí você fala na gaveta, do lado direito, em cima do não sei o que, aí, não tô achando. Dá vontade de falar igual a minha mãe, vai, vou esfregar na tua cara, se você não já... Como que um ser desse pode não ser apto a construir um negócio, sabe? É muito apto, assim. Por isso Então, que eu falo sobre a importância de você fazer uma criação, né, de uma nova geração autônoma. Porque eu acho que... inclusive para o homem, porque ele não tem essa habilidade, porque ele foi acostumado a não ter. Né? É isso. Não é? A gente às vezes fica falando, o homem e tal, mas porque foram criados dessa maneira. Ninguém aprende assim do nada. Eu não vou lá pegar do nada. Não, porque alguém pegou para ele. Total. Então, eu sempre falo sobre a mudança de geração, né? A mudança de cultura requer um tempo e esse tempo vai fazer a diferença, mas é daqui a uns anos. A gente tem que ter paciência, mas tem que construir. Sim. Tem que estar lá, ensinando, pacientemente. E essa coisa de marca, eu tenho ouvido falar, somente agora com essa marca, né, a marca de biquíni. Você já pode falar o nome ou ainda eles colocaram meu nome mesmo. Eu falei, não, gente, eu sou assim, eu acho que a gente não pode ter o nosso nome, aquela coisa da capacidade, né, de se achar. Eu falei assim, não tem outro nome, é que eu vou falando do meu nome. Eu não quero que as pessoas falem, eu me sinta boa, eu quero que alguém fale que eu jogo bem futebol. Eu não quero falar, nossa, como eu jogo bem. Mas e se você jogar bem? Tem problema você falar que você joga? Não, eu acho que não tem, não deveria. Mas no meu conceito, eu falei, nossa, tá se achando. E a gente tem esse preconceito. Total. É que às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é boa mesmo, hein? Aí você fala, eu sou. Não fica esquisito? Pior que fica, né? Mas se você parar a pensar, não tem lógica, né? Não tem! E fica mesmo, mas é horrível isso. A minha mãe briga comigo, ela fala assim, você tá falando, eu sou muito boa nisso, você tá sendo arrogante. Eu falei, mas eu sou, mãe. Ela, eu sei, eu também acho, mas não é você que tem que falar. Eu falei, mas por que eu tenho que me botar para baixo? É a geração, tá? É por isso que eu falo que a gente precisa mudar isso. E ao mesmo tempo, outras coisas que a gente achava que não era importante, hoje para as pessoas, elas estão dando muito mais importância que... Essa coisa da tomada de decisão é uma das coisas que eu tenho sobrinhos mais novos, né? Que meus irmãos também pegam muito, que a galera precisa aprender a tomar decisões. E se frustrar. E tá tudo bem. Levanta, sacode a poeira e tenta de novo. E eu acho que essa nova geração não tem muito esse ímpeto de vou errar, porque ela tá tão preocupada no que o outro vai pensar, ou que se você errar, você vai ser... Alguém vai entrar no teu lugar que não erre, né, que ela acha que não vai errar, e aí você não vai conseguir conquistar nada se você não for perfeito. E eu acho que essa coisa da construção da marca,
bate muito nisso. Todas as vezes que eu vejo, eu falo assim, mas o branding, eu falei, nossa, gente, eu não sei nem o que significa essa palavra, né? Quando você vai conversar com as pessoas, eu falei, tem o seu brand pessoal? Eu falei, não tem ideia, gente. Me conta você, como é que você me vê? Porque eu nunca fui questionada isso. Para mim, eu sou a Milene com a bola, eu sou apaixonada por futebol, por esporte, mãe, naturalmente, né? Tive um filho e fui mãe, porque nasce um filho, nasce uma mãe. É. E, naturalmente, eu não estudei para isso, eu não me capacitei para isso. Por mais que a gente se capacita no meio do caminho. Só que quando você constrói uma marca, você não pode se capacitar no meio do caminho. Você tem que ter um mínimo de estratégia, um mínimo. Onde você quer chegar? Sim. Me deixa com um trevo na cabeça, eu falo assim, qual é o público que você quer atingir? Dá para pensar, aquele que for atingido. Eu não tenho ideia de qual é o público. E aí eu falando isso para Thay, Thay fala assim, sei, conte-me mais, né? Toda a estratégia e tal, porque faz muita diferença numa marca. Faz diferença. Então, se é uma pessoa como eu, assim, que está assistindo aqui muito do esporte e tal, e pensa em empreender, a gente fica muito no vazio. Eu não tenho, no começo a gente tem, isso, pessoas que corram por você, que passem uma boa bola, um time muito capacitado, mas às vezes eu fico me questionando, vai perder sua essência. Não vai entrar no mundo corporativo onde, né, vai por esse lado que é onde dá dinheiro. Atinge esse público, é o público que consumidor. Aí fala, mas eu não me identifico com esse público. Mas eu acho que você não deveria vender para o público. Isso é um ponto, por exemplo. Eu acho que o público que mais vai comprar de início o seu produto, que deveria ser o público que... Olha, eu te dando palpite, tá? Não, ótimo, eu já estou aqui anotando. De alguém que aqui, ó. Porque o produto, ele vai nascer normalmente, né? No caso, o seu biquíni. Ele é um produto, ele vai nascer normalmente de duas formas. Ou a pessoa super racional, ela fez uma pesquisa de mercado, entendeu dores que não estão sendo atingidas, gaps de mercado e tal, e ela vai desenvolver de maneira fria e racional, sem um vínculo emotivo. Agora, a outra opção é, eu sinto algum problema, eu tenho uma questão, eu uso determinado tipo de coisa e eu vou criar aquilo que vai ser bom, que vai resolver a minha dor. Só que a sua dor, normalmente, é uma dor que várias pessoas sentem também. Então, por exemplo, você é uma pessoa que está fazendo exercício, esporte físico, em ambientes de sol e de areia e praia. Provavelmente devem ter biquínis melhores e piores para esse tipo de atividade. Tem que ter algum bem específico, porque senão o bicho pega, a gente fica pelado. Para mim, eu iria para isso. Poxa, como é que você... Tem tantas mulheres que sofrem esse problema. O peito é grande, né? É pequeno. Eu vou andar, eu vou correr e tal. Ele sai. A alcinha devia ser mais firme. Eu fui pegando pontinhos que... isso aqui é para tomar sol, porque mulher é a gente assim, né? Esse biquíni é para tomar sol, esse é para fazer esporte. Esse é para o tempo nublado. Por que a gente é assim? Não, mas também tem uma lógica, porque o biquíni, para você fazer um exercício, ele tem que ser mais firme, porque senão machuca o peito. Mas ao mesmo tempo não deixa uma marquinha maneira. Não deixa uma marquinha maneira. Aí o dia do sol, hoje eu vou tomar sol. Aí eu já tô com um biquíni um pouquinho menor. E também fases. Que a gente tem assim, agora eu tô numa fase que é mais conservadora, agora é mais ousada. Nós somos pessoas de fase. Então eu fui para esse lado, mas é que é tendência. Aí mas não. Porque você também tem que estar numa tendência, não adianta fazer. Mas você pode criar a tendência se você resolve uma dor, por exemplo. Eu gosto de fazer exercício de biquíni, mas eu não gosto de biquíni pequeno para fazer exercício, não me sinto confortável. Imagina de eu correr, ou de eu ir pegar uma onda, ou fazer qualquer coisa com a minha bunda toda de fora lá daquele jeito, assim, muito solta. Aí vem uma onda, aí você... Eu não me sinto. Então, por exemplo, eu faria um biquíni que eu me sentisse confortável, porque tem muitas mulheres que provavelmente jogam futevôlei, que jogam beach tênis, que correm na areia, que gostariam de fazer isso com um biquíni em que elas se sintam bem. Confortável. Então você tem um público-alvo, mulheres que praticam esportes É isso, no tá sol. vendo, galera? O time da Milene Domingues, que às vezes eu falo assim, as tendências, eu falo, não, gente, eu sou do esporte. Não, mas tem que ampliar. Eu primeiro começaria enxuto e depois você amplia. Tá vendo? Não foi muito ruim. Nossa, foi ótima. Esse é o melhor jeito. Tem uma frase do Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, inclusive da OpenAI, que ele fala, o melhor negócio é você começar ganhando o máximo possível de um pequeno mercado e depois você expande. Então, poxa, as mulheres que fazem exercício de biquíni, elas estão sendo bem atendidas com os biquínis que a gente tem hoje? Como é que a gente pode fazer um biquíni melhor para essas mulheres que são como você?
Sim. Aí resolvemos essa dor. Então conquistamos esse público, já vendemos, já temos um produto específico para ela. Sim. Aí depois a gente olha, e as outras que estão, sei lá, para dias nublados? E as outras que estão para esse aqui? E aí você vai expandindo o seu portfólio, mas você começa com uma clareza, sabe? E uma identificação, eu acho que isso, né, quando a gente fala sobre marcas, né, pelo menos no meu entendimento, eu tenho que ter uma identificação muito grande. Total. Que eu olho aquilo ali e falo assim, pô, eu compraria, é meu, mas eu também compraria. Uhum. Assim, nossa, é meu, mas não sei, de repente eu sei que é o que está vendendo, mas eu compraria outra coisa porque eu não vou usar isso aqui. Uhum. Sobre a verdade, a sua verdade, a Uhum. autenticidade. Então eu sempre falo que quando a gente... Isso eu acho que em tudo na vida. Total. Não é só na criação de uma marca, né, Total. Thay? Se você acha que essa é a sua verdade, Uhum. mesmo que todo mundo acha que vai todo mundo para o outro lado, se essa é a sua verdade, obviamente, né, sem prejudicar ninguém, mas siga a sua verdade. Total. Porque nem sempre o que vai... o movimento em bando, né, o efeito manada é o correto. E te garanto que é o que vai dar mais dinheiro, porque eu olho para você, você provavelmente, certamente, vai ser o maior canal de aquisição da sua marca no começo, para aquisicionar cliente. E eu olho para você e eu penso numa pessoa que pratica exercícios no sol. E automaticamente eu vou esperar que você resolva o problema que eu imagino que você tem. E aí eu vou pensar assim, vou comprar um biquíni. Eu vou comprar um biquíni para eu fazer beach tênis. Eu vou comprar o da Milene, porque eu tenho certeza que ela pensou em como vai ser esse biquíni e que não vai ser um biquíni que vai me atrapalhar a jogar, ou que vai me deixar desconfortável, ou que de repente é um biquíni de lacinho super fino que vai cair no meio do jogo e me botar com... Então, entende? Porque eu já associo, porque você foi uma mulher que se construiu a vida inteira com a bola no pé. Sim. Uma mulher com a bola no pé vai fazer um biquíni para mulheres que também querem ter a bola no pé. Que querem correr, que querem fazer coisas e se sentirem bem. Quero bonita e confortável, não... Exatamente. Não fashion. E não algo que pode, tipo, me fazer ficar pelada no meio do jogo. No meio do jogo que enroscou. Perfeito, tá vendo, gente? Aí, ó, a gente esclareceu uma dúvida aqui, eu já ganhei uma palestra grátis Até aqui. parece. Mas é isso, eu acho que até para as pessoas que estão aqui, porque hoje, como você falou, muitas mulheres estão empreendendo. E assim, de coisas de casa mesmo, é uma coisa que elas conseguem fazer dentro de casa, Total. através da internet, com o próprio celular. Total. Não precisa de grandes coisas, mas às vezes não sabe nem por onde começar. Então é isso, ganhar um pequeno público de engajamento, de coisas, de pessoas que estejam conectadas com as necessidades dela também, Uhum. né? Achar esse público. Exato. E depois expandir, obviamente. Exato. O produto ele sempre vai nascer de uma dor. E essa dor você pode descobrir por pesquisa, por observação, ou ela pode ser sua. E aí você cria alguma Sempre coisa... Sempre é por uma dor, Thay? Sempre é por uma dor. Caramba! Todo produto é por uma dor. Por exemplo, até os mais que a gente pensa que não. Vamos lá. A Chanel, ela não resolve o problema de você carregar as coisas na bolsa. Porque esse problema, tem um monte de gente que resolveu. Ela resolve o problema de você se sentir elegante. A dor Carregando as coisas da... Ao carregar a bolsa, eu posso escolher, tem várias marcas. Cada uma vai dizer alguma coisa sobre mim, né? Mas, poxa, a bolsa em si, que é um produto, ela existiu para a gente resolver um problema, que é carregar as coisas. A partir do momento que começarem a existir muitas, cada bolsa diz alguma coisa. Resolve alguma dor, algum ponto. Poxa, eu me sinto como uma pessoa que é totalmente... É uma marca que eu gosto, mas ninguém vai conhecer, que ela é meio estranha, mas, por exemplo, eu me sinto uma pessoa que é muito vinculada à criatividade. Então, eu gosto muito de uma marca que se chama Aimé Leon Dore. As roupas dela, quando eu uso, eu sinto que as pessoas entendem que eu sou de verdade criativa. Então, esse é o ponto, sabe? Sim. Então, eu sei que eu comprar um biquíni da Milene é um biquíni pensado para mim que faço esporte na areia, no sol, na natureza. E esse biquíni vai ser ótimo para mim nesse momento. É diferente de eu comprar de uma mulher, sei lá, uma outra pessoa que tem uma marca de biquíni. Vamos dar um exemplo aqui, a Gabi Versiani, que é uma influenciadora. Os biquínis dela são super mais fininhos, assim. Então, são biquínis feitos para pessoa que se sente sente que está com o corpo lindo e que quer ir para a praia e quer se sentir bem ali, Sim. mostrar o corpo que ela conquistou. E qual está certo e qual está errado? Os dois estão certos. Cada um serve a uma dor, entende? É isso, eu sempre falo assim, quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Não agrada Isso é uma lei básica, né, da vida. Ninguém. Não é só do mundo corporativo. Lei básica da vida. Você sempre vai desagradar alguém. Infelizmente, nem Jesus conseguiu. É isso. Eu falo isso, tá? Eu falo assim, quando você de casa pensar, nossa, não estou agradando,
fulano, ciclano, ó, né, que a gente tem as nossas responsabilidades, óbvio, né? Às vezes você tem que fazer alguma coisa que você não Não goste, quer, sim. ali na sua empresa e tal, mas nem Jesus agradou todo mundo. Eu falo em Jesus, um cara tão maneiro, curava geral, ressuscitava os mortos, falava de amor e fui crucificado. Então, por que euzinha, cheia dos defeitos e pecados, vou querer ser unânime? Totalmente. Não existe isso. Ô, Thay, quer deixar algum? A gente tem que acabar aqui, gente. Eu estava aqui já eu estava fazendo MBA aqui sobre posicionamento de marcas. Até Mas parece. essa coisa de ser autêntica, eu acho que isso, assim, mas não vai ganhar, não importa. Eu quero seguir sendo eu e a minha verdade, porque E vai ganhar. isso me incomoda E quando. vai ganhar. Você vai seguir sua Amém. verdade e vai ganhar. Porque o que, que eu vou deixar para esse mundo? Exatamente. Uma pessoa que eu sou eu mesma ou eu me moldei para caber no mundo de alguém? Não. Aconteceu uma vez, um pouquinho rapidinho antes de eu terminar aqui, uma coisa de mãe. Uma vez eu chamo meu filho de gato, né? Vocês, todo mundo sabe, gato. O gato tal. Fica até engraçado, né? Meu gato. Mas desde que ele estava na minha barriga. Desde que eu estava ali, eu falava, ô gato. Antes era gatão, aí foi gatinho, agora é gato. E aí, lá na Espanha, ele devia ter volta de uns 7 aninhos. Os amigos do colégio dele começaram a sacanear ele. Toda vez que eu vou, gato, não sei o quê. Sempre falava em português com ele, né? Que era a única maneira de ele aprender português, era falando comigo. E aí o pessoal falava assim, olha lá, mamãe só chama de gato, gatinho, gatito. Eu ficava sempre, o gatito, tal. Aí um dia ele estava assim, triste, né? Porque quem não sofreu bullying na escola? Não existe. Infelizmente. Aí ele assim, mãe, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, meu filho. Você não me chama mais de gato na frente dos meus amigos? Aí eu assim, né? Aquela dor no coração, como assim? Né? Porque a gente se sente meio traída, né? Como assim? Eu te chamei gata a vida inteira, já com 7, 8 anos, vai falar que não? Aí eu falei assim, mas isso te incomoda, meu filho, a mamãe te chamar de gato, assim, você não gosta? Ele falou assim, não é por mim, não. Claro que eu gosto. Ele falou assim, mas é que meus amigos depois ficam rindo de mim e tal. Aí eu pensando assim, né? É o momento da primeira conversa muito séria com esse meu filho. Aí eu sentei com ele e falei assim, meu anjo, olha só. Se isso te incomodasse, eu vou ser a primeira a falar que tudo bem, né? Porque eu não quero te ver triste, eu não quero te ver incomodado com uma coisa que só me faz feliz. A tua felicidade é a minha, então se não te faz feliz, eu deixarei de chamar. Mas como você está me dizendo que isso é uma coisa que outras pessoas não gostam, eu falei, a mamãe vai continuar te chamando, sabe por quê? Porque eu falei, essa é uma grande lição para a vida. Sempre alguém vai achar que você deve mudar. Então, agora, para você ser aceito no grupo, ninguém te sacanear, rir de você, eles querem que eu não te chame mais de gato. Daqui a pouco, eles vão achar que o teu cabelo, que é cheio de cachinho, é diferente dele. Não existe outra criança aqui que tenha cacho. Eles vão achar que você tem que cortar o cabelo porque você não tem, só você tem cacho. E nisso, você vai se moldando para fazer os outros felizes. Mas e você? Você precisa ser feliz por você. E se eles se afastarem, é porque não são para você. Total. Deus coloca do nosso lado só a gente que vai nos fazer bem. Então, ou eles aprendem a te aceitar da forma que você é, ou não servem para ser seus amigos. Aí eu falei, nossa, até eu falei assim, nossa. Né? E acho que isso ficou para a vida dele, porque o Ronald é uma pessoa, né, uma pessoa bem autêntica. Mas que me deu essa chave, assim, até de entendimento meu, que a gente não tem que mudar pelos outros. Mesmo que seja na construção de uma marca, mesmo que seja no mundo corporativo, mesmo que seja numa rede social, é melhor você fazer um trabalho de formiguinha, que vai... você não precisa viralizar. Você pode ir construindo uma coisinha assim. Mas essa coisa vai ter muito mais base e alicerce forte. E que de repente, não é bem sucedido. Para quem? Olha que eu conheço muito bilionário infeliz, viu? Muito bilionário infeliz. Pensar, o homem mais rico do mundo já falou várias vezes que ele não é feliz, o Elon Musk. Que a cabeça dele é um caos, que ele não se sente feliz, que ele é sozinho. E aí? Isso é bem sucedida? Pois é. É isso. Então, muitíssimo obrigada, Thay, que eu adoro ainda mais essas conversas profundas de pensamento, de quem somos, quem sou, o que eu estou fazendo neste mundo, sabe? Mas eu queria
se você pudesse dar um recado aí para a galera, principalmente Lógico. principalmente, eu falo mulherada, né, porque basicamente eu acho que é um mundo corporativo ainda tem esse preconceito com a mulher, mas essa mulherada que quer, ou todas as pessoas, né, mas principalmente as mulheres que querem começar a empreender e se sentem incapazes, porque não estudaram, porque são, né, dona de casa, porque são mães que estão começando, e o mercado de trabalho pós-gravidez sempre é um mercado de trabalho mais difícil, a idade avançando mais ainda. Então, para essa mulher que está ali, ó, falando, caramba, ó, me senti forte, eu quero agora criar a minha marca e viver a minha verdade dentro disso e ganhar dinheiro, porque eu preciso, né, sobreviver e pagar minhas contas e ter uma vida digna. Primeiro passo, autoconhecimento, entender as suas forças e as suas vulnerabilidades. E aí, o segundo passo é você olhar para fora. E para você, ou para você, quais são as dores das pessoas que estão ao seu lado ou as suas, né, do universo aqui, que você entende que talvez tenha alguma coisa na sua força que pode resolver essa dor de um jeito diferente, de um jeito melhor. Então aí você vai desenvolver um produto, que pode ser um serviço, pode ser um produto físico. E ao desenvolver isso, você vai simultaneamente, você pode inclusive ir mostrando o processo do aprendizado, do erro, porque putz, eu não estudei. Você não estudou, mas você pode estudar agora. Inclusive, o tempo todo a gente está aqui, hoje, por exemplo, eu vim aqui e eu estudei muito com a Milene. Então você está sempre estudando. Então você pode mostrar todo o seu processo. Hoje acho que a internet traz esse facilitador, que é você mostrar o seu processo de construção desse produto que vai resolver a dor de algumas pessoas. E ao você fazer isso, você vai dar um valor para esse produto. Obviamente você vai entender, né, quanto que ele custou, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar, e aí você vai definir esse valor e você vai começar a vender esse produto primeiro para as pessoas que já estão acompanhando o seu processo de construir esse negócio, que elas são as mais interessadas. E a forma que você vai fazer isso, construindo uma audiência ali, pode ser na sua rede social, que não vai te gastar nada além de tempo, que eu já sei que é muito caro para você, mulher, mas você não vai ter que botar dinheiro nem nada, você já vai criar uma pequena comunidade. E isso não precisa ser gigante. Tem um caso que eu conto muito, que existe uma menina, e é verdadeira essa história, ela tinha 2 milhões e muitos seguidores. E ela decidiu fazer uma marca de camiseta. E ela precisava vender 36 camisetas para o negócio dela funcionar. E ela não conseguiu, na base dela de 2,6 milhões de seguidores, vender 36 camisetas. Meu Deus. Porque ela não criou um envolvimento com as pessoas. Então, se você parte da sua autenticidade, você mostra o seu processo de descobrir qual é esse produto que você quer fazer, esse serviço, o porquê, divide isso com as pessoas, veja, 36 pessoas teriam resolvido o problema de uma mulher com 2,6 milhões de seguidores. Mas você com 500 seguidores, com 1.000 seguidores, se você constrói direitinho toda a sua história, você pode ter essas 36 que vão ser o inicial para o teu negócio. Então começa pequeno, foca em criar um bom produto, contar a sua história, que você vai conseguir fazer. É muito mais fácil você fazer do que você não fazer. Quando você faz uma coisa, você erra, você aprende, você muda. E saiba, você vai errar pra caramba. Eu erro todos os dias. E o importante é você olhar para o teu erro, entender porque você errou, aprender, melhorar e voltar cada vez melhor. E aos poucos você vai conseguir construir um negócio que seja seu, que te dê riqueza, alegria e que ao mesmo tempo gere emprego, gere trabalho e resolva a dor de várias pessoas. Ai, que maravilhosa, gente! É isso, Obrigada. Thay. Eu falo que a gente precisa deixar o mundo melhor. Eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas, sabe? Que Imagina. vai, onde vai passando, vai deixando aí a sua semente, as árvores já brotando, mas não só de conhecimento, mas de propósitos, porque a gente vive nessa vida para isso, para propósitos. E você usa muito bem aquilo que Deus te deu e tudo que você construiu para isso, porque é isso, né? A gente pode ter um dom, Sim, mas se você não souber o que fazer com ele, é um dom perdido. é um dom O perdido. talento existe, mas se você não estudar, se capacitar, ter altos e baixos, entender a sua vulnerabilidade e passar isso também para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo, caramba, olha a Thay, tão nova e já construiu tanta coisa, do que eu tenho para falar, eu não vou ser assim, existe essa comparação, mas você se coloca num lugar disso, da humildade, eu também erro, eu também sou assim, também comecei assim, enfim,
e as pessoas se identificam e podem encontrar, elas têm um norte. Uhum. E eu acho que você deixa isso muito bem claro. Então foi um prazer imenso falar contigo, O prazer foi dividir todo esses meu. momentos maravilhosos. Aprendi pra caramba. Você falou que estava estudando comigo. Não, sou eu que estou estudando Não, contigo. eu aprendi bastante. Porque de verdade Você é uma pessoa também, falando que biologia, uma pessoa que passa uma energia muito boa, uma pessoa solar, certamente aí Obrigada, tem amém. muito Deus no seu coração, então isso é algo muito importante. E o que você falou é uma coisa que resolveu muito minhas crises existenciais quando eu era pequena e você trouxe aqui. O grande sentido da vida é a gente encontrar o nosso talento, o nosso dom. Todo mundo tem um. Sim. E o nosso propósito na Terra é usar ele. Boa, é isso, gente. Então, muitíssimo obrigada, lindona. A você. Foi Um demais, prazer, uma demais. grande honra, viu? Obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado e tanto que esse aprendizado sair daqui com um coração leve, de verdade. Porque eu sempre tive essa relação de dinheiro e fazer o que ama, não estão juntos. Estão juntos. E estão juntos. Eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem, porque eu sou ruim pra caramba de nome, mas que falava assim, que o dinheiro é bom, o que estraga é quem o manuseia. Então, não é a energia da riqueza, do dinheiro, de você ter, esqueci o nome, gente, você ter prosperidade é ótima. Mas é que o nosso mundo, desde sempre, foi visto como algo de ego, de poder, de quem tem mais. Então, a gente começou a associar dinheiro a poder, poder a coisa ruim, a soberania, a mandar. Sim. Mas isso não é correto. Não. O dinheiro te proporciona coisas que você pode fazer muito mais pelos outros. Eu acho que o nosso propósito dessa vida é fazer pelos outros. Jesus veio para isso, gente, para servir e não ser servido. Então, a gente precisa mudar isso daí. E eu acho que hoje deu bastante para a galera ter esse sentimento. Poxa, que honra, fico muito feliz. Pelo menos a gente plantou umas sementinhas lá. Agora tem que botar uma água, um solzinho aqui para germinar. Mas eu tenho certeza que muita gente vai ter uma percepção diferente sobre empreendedorismo e sobre essa coisa de ser bem-sucedido, sobre marcas. Obrigada, viu, Obrigada a de coração. você. Foi uma honra, um prazer enorme, pessoal. E galera, já sabe, aquilo que eu peço sempre no final do vídeo, dá aquele joinha, se inscreva no canal, mande para geral. E semana que vem temos mais convidadas aqui. E de verdade, a gente, cada programa que passa é um aprendizado. E eu espero que vocês estejam gostando. Comenta aqui e tal. E se você quiser também, quer trazer alguém, Milene, conheço não sei quem, gostaria muito que trouxesse aqui para a gente conversar, ter esse bate-papo, é só colocar aqui nos comentários. Fechado? Beijo e até semana que vem. Voltem semana que vem, porque é muito legal estar perto dela.